Oi, Fernanda. E aí, Adriel, parece que ainda tá com sono, meu filho. Bom dia, Sofia. Eu tô cansada. Fernanda, ontem fui fazer atividade do senhor, sabe? Ah, Fiquei da semana retrasada e da semana passada pra fazer, ó, que legal. certo. Bom E dia, ela. Fernanda. E aí, Edilene com sua alegria, gosta assim. Tem bronca não, Adriel. Tem pressa não. A gente tá voltando logo logo, então ter cuidado de não Eu fui deixar eu acumular. tava quase tudo lá na aula do Paulo Júnior. Como é? Quase dormi na aula de Paulo Júnior. Vocês estão dormindo tarde demais, ó. Edilene, você tá falando, eu não tô te entendendo. Ou tá muito baixo. Não sei. Eu não tô falando, não. É porque o microfone tava ligado e fica coisando assim pra mim, sabe? Aí parece que você tá falando. Mas, Fernanda, eu fui dormir cedo. Eu fui Foi. dormir tarde no final de semana. É. No final de semana eu fui dormir de 1 da manhã. Mas ontem Eu eu fui dormir também. de 10 horas. Isso é cedo. Amém. Eu sou velho já, pô. 8 horas da noite é hora de eu estar dormindo. Não, minha avó, 6 horas da noite já tá dormindo. Deus abençoe, ela tá é certa. Consegue dormir quase 12 horas, ela. Gente, sejam Uhum. bem-vindos. Sejam bem-vindos, né, a mais uma aula. Obrigado por comparecerem novamente. Eu sabia que hoje ia ter uma quantidade um pouco menor de alunos do que o normal, né, tendo em vista que a nossa festa já iniciou. Mas como vocês podem ver, essa é a última semana do remoto. Quando a gente retornar depois do recesso, já vai ser com, com aula presencial. E antes que alguém me pergunte onde é que vai ser essa aula Uma presencial, alegria, a Fernanda, que coordenação que vai vai voltar ao dizer. normal. Como é, Sofia? Uma alegria que vai voltar ao normal. É sim. Amém. Eu gosto da aula presencial, eu sinto muita falta de vocês. Eu só não sinto falta das conversas paralelas e das saídas para beber água entre uma aula e outra. Mas eu sinto muita falta de vocês. O bom do remoto é porque a gente não tem as conversas paralelas, mas em compensação não estou vendo vocês, aí isso se torna ruim, né? Mas só talvez para alguns seja bom porque tá dormindo um pouquinho mais, né? Tá em casa, tá de boa, deitado numa rede, né? João Paulo, eu não sei se ele já chegou por aí, mas João aqui, Alan, ó, Alan nem fala, é aqui já dizendo que tristeza que vai voltar, né? Alan nem fala na escola. Foi impressionado que Paulo Júnior, João Paulo entrou e ainda não gritou. Pois é, né? Ele sempre tá, acho que ele tá com sono ainda, mas acontece. Então, a única coisa que eu não sinto falta é da baderna, mas eu sinto falta da zoada de vocês. Eu espero que a gente retorne e que, é, pois é, né, Matheus, acordar 4h20 para ir para a escola é tenso, né? Não acredito mesmo. E aí, gente, aula dessa semana. Vamos lá. Primeiro vamos para alguns informes, né? Eu já comecei, né? A gente só tem essa semana de aula. Semana que vem, nosso recesso. Eu tinha prometido a vocês gravar umas aulas no fim de semana. O que aconteceu é que sábado pela manhã teve formação até mais ou menos 1 hora da tarde. E à tarde eu tive que viajar, voltei para Santana à noite. E o domingo eu passei o domingo todo cansado, então eu não fiz nada. Literalmente eu disse, não, eu vou descansar, senão eu não consigo dar aula. E aí durante a semana eu vou gravar essa aula que está na lacuna, bem como os exercícios, porque aí quando a gente voltar, eu não preciso corrigir mais os exercícios no livro, né? Fica a critério, aliás, no quadro. Fica como obrigação de vocês, né, olharem as resoluções e corrigirem no caderno. Quando a gente retornar também, fiquem atentos, porque em breve, provavelmente 1 semana e meia depois, a gente já vai ter a avaliação do bimestre. Então, esse conteúdo aí não foi dado à toa, não. Então, sugiro que vocês revejam as aulas de matemática e tirem suas dúvidas. São aulas curtas, né? 30 minutos, às vezes até menos. E dá para vocês darem uma acelerada aí no YouTube. Quem consegue assistir e compreender vídeos mais rápidos, podem arrochar. Pode dizer, Adriel.
Eu, sendo bem sincero, acho que eu vou ter que ver as aulas umas 3 vezes, que eu não me lembro mais de nada. Então pronto. Ainda bem que está gravada, né? Porque aí você revisa quantas vezes for necessário. E esse conteúdo aqui dessa semana, ele vai ser um conteúdo, gente, que ele é bem chatinho, porém, vocês vão perceber que é um conteúdo que vai ser muito explorado. Então ele precisa ser bem entendido por parte de vocês. Inicialmente, né? Inicialmente vai parecer algo muito complexo, mas não é, tá bom? Que fique claro isso. É, bom, então a gente tem aula até quinta-feira, normal. Vocês têm aula remota até a sexta, né? A partir da semana que vem a gente está em recesso. Depois disso, só sucesso, a gente volta para nossas aulas com a graça de Deus, tá? Então vamos aqui. A matemática, pessoal, a nossa primeira discussão, ela vai ser uma discussão mais filosófica nessa primeira aula do que uma discussão mais de matemática, assim, vamos dizer assim, de conta, tá? Então, não se assustem se a gente passar a aula toda mais falando, aliás, vocês me ouvindo, né, que a gente parece que não conversa muito, mas vocês me ouvindo do que eu fazendo conta, porque é necessário esse primeiro contato com fala. Depois a gente vai para a parte de escrita, tá bom? Então, gente, para que vocês compreendam melhor, a gente precisa entender que a matemática ela se divide em duas grandes áreas. Uma área é a matemática aplicada e a outra é a matemática pura, certo? A matemática aplicada, ela é a matemática que a gente usa no dia a dia sem conhecer. Como assim? Às vezes a gente aplica na ida ao comércio, vendo as horas, certo? Mas é aquela matemática que está por trás da nossa roupa, a que está por trás da tecnologia, certo? A que está por trás da construção civil, a que está por trás do medicamento, certo? Então, a matemática aplicada, ela é a aplicação dos conceitos matemáticos teóricos na vida dos seres humanos ou dos animais. Então as coisas elas não são feitas porque são feitas daquele jeito, porque alguém disse assim, não, é porque assim é melhor. Existe a matemática envolvida. Obviamente que inicialmente, quando a matemática não era bem desenvolvida, as pessoas faziam de forma empírica. Não, vamos testar aqui. Ah, não deu certo, vamos testar de outro jeito. E faziam isso. E tinha muita tentativa e erro. Só que a partir da matemática ter ficado um pouco mais robusta, ela já começou a desenvolver modelos mais eficazes sem a necessidade de ficar tentando e errando. Porque imagina só, imagina que a gente vai desenvolver uma vacina e fica testando vários tipos de vacina com pessoas que estão doentes, aí essas pessoas simplesmente vão morrendo lá e os caras testando vacina. Faz muito sentido. Então, a matemática ela veio justamente, antigamente era assim, né? Antigamente era assim, tratamento para pessoas com uma certa deficiência, um certo transtorno, era feito de uma forma. Edilene, você queria falar, Edilene? Ah, caiu a internet, eu acho. Então, a matemática, ela, de certa forma, ela pode ser aplicada em vários lugares, em várias áreas. E às vezes a gente corre da matemática por causa de sua lógica. E a gente não valoriza muito a lógica. Certo, Edilene, não tem problema não. Aí o fato da gente não valorizar tanta lógica que está por trás da matemática, a gente acaba criando um certo bloqueio, né? Esses bloqueios independem não somente da matemática, mas, por exemplo, você pega um professor que você não gosta dele, você cria um bloqueio. Você pega um professor que você tem medo dele, você cria um bloqueio naquela disciplina. Você pega um professor que dá aula ruim, você cria um bloqueio naquela disciplina. Então, tem professores que eles conseguem destravar o aluno para matemática, por exemplo,
e o aluno segue destravado, ou pelo menos ele sente prazer em estar dentro daquela aula. Então, pouco a pouco, a gente Bom vai. dia, Fernando. Ixi, Eu tive um Maria! atrasinho, viu? Bom dia, João. Foi? A gente disse agora há pouco, ó. João ainda não entrou, não gritou aí. Show de bola, cara. Então, a gente chega e nessa situação de que alguns professores são a causa de alguns alunos não entenderem tão bem matemática. E também a gente, né? Às vezes a gente espera que o professor faça tudo pela gente. Ah, o professor deu a aula, mas eu não entendi muito bem. Quem tava com fone de ouvido depois do grito de João Paulo foi tenso. Aí, gente, é necessário um trabalho mútuo, né? Entre você, eu e família. Família tem que dar suporte para você estudar, você tem que se esforçar e eu tenho que fazer meu trabalho, né? Eu tenho que me esforçar, tenho que preparar minha aula, eu tenho que tentar usar uma didática boa com você, eu tenho que me fazer entender. E é isso, e é assim que vai funcionar. Não sendo feito dessa forma, a gente não vai conseguir chegar a lugar algum, tá certo? E a matemática aplicada, ela segue nisso, né? Por exemplo, como é que a gente consegue captar? Agora, o meu computador está captando o áudio que eu estou falando. A minha câmera está captando a minha imagem e está mostrando para vocês. Vocês estão ouvindo o que estou captando aqui. O meu tablet está apresentando algo que está nele e vocês estão vendo. E tudo numa conexão sem fio, porque é a rede de internet. Então está sendo transferido dados que a gente não está vendo. Essas informações estão sendo passadas para vocês. E como o que está aí por trás? É a matemática. Mas a matemática, a gente vai estudar esse tipo de matemática. Não agora. Pode ser que vocês futuramente sigam a profissão e estudem esse tipo de matemática para desenvolver, por exemplo, uma internet mais rápida, né? Para vocês desenvolverem um computador mais rápido, um celular mais rápido, né? Tem gente aí, o Elon Musk está desenvolvendo um chip que pode ser implantado na cabeça do ser humano, que ele faz ligação, que ele vai ter sinal de internet, né? Segundo ele, dá superpoderes para alguns seres humanos. Então, não sei, pode ser que sim. Vou fazer uma Ei, Fernando, vou fazer uma caminhada com 4G na cabeça. Exatamente. Eu já Então a ouvi gente, falar desse negócio aí, desse chip. exato. Então a tecnologia está mudando e muita gente está estudando isso. São cientistas, são professores que estão lá estudando e pesquisando. E vocês podem ser os próximos. Você diz, ah, posso não, Fernando. Pode sim, né? Isso só depende mais de você. As oportunidades virão e cabe a você agarrá-las. Se você vai agarrar ou não, aí já não é mais comigo, né? Tá certo que para umas pessoas tem mais oportunidade, para outras não. Mas correndo atrás, algumas aparecem. Então vamos, mesmo que sejam poucas, vamos atrás, né? E o outro lado da matemática é a matemática pura. Ela é puramente, ela não é aplicada. Ela vive apenas no mundo das ideias. Ela é uma matemática que a gente chama de matemática extremamente abstrata, gente. Vocês já devem ter ouvido falar do termo que eu sou de humanas, eu não entendo exatas, tipo, eu não sou bom em matemática porque eu sou de humanas. Mas, gente, a matemática, ela é a ciência mais humana que existe, porque ela só existe aqui, ó, na cabeça da gente. Não tem outra disciplina ou outra ciência que exista na cabeça da gente. Todas as outras ciências, ciências sociais, ciências humanas, elas existem fora do humano. E é legal, porque a matemática ela só existe em um local, só no nosso cérebro. Ela não existe em outro lugar. Aí, aí você diz assim, como assim existe no nosso cérebro, Fernando? Por que que eu tenho tanta dificuldade de matemática? É porque você não desenvolveu todas as competências e habilidades necessárias. Ninguém fica proficiente em uma coisa sem todas as habilidades necessárias, sem todas as ferramentas. Eu não consigo tirar um pneu de um carro sem a chave certa, sem um macaco.
Eu não consigo. Então, eu não consigo destravar alguns níveis de matemática sem as ferramentas corretas, sem os conceitos corretos. E aí, isso impacta diretamente no meu aprendizado, porque se eu não sei o que é que está acontecendo ali, como é que eu vou conseguir desenvolver? É a mesma coisa que eu chegar e dizer para um médico, pegar um médico, e disser a ele para fazer, um médico que não sabe cozinhar nada, pedir para ele fazer um prato aqui é, típico da nossa região, sem nenhuma instrução, sem nenhuma panela, sem fogão, sem dizer quais são os ingredientes. Então, se você quer aprender matemática, você precisa das ferramentas para, com os ingredientes, você conseguir fazer uma comida saudável, uma comida boa. Então, a matemática é isso, gente. Aí a matemática abstrata, a matemática pura, né? Ela vai sair um pouco disso que a gente conhece e ela vai ficar no mundo das ideias. E a gente vai precisar muito da nossa imaginação, por isso que ela vai ser muito complexa, simples de linguagem, mas porém muito complexa. Então, se a gente pensar, parar e analisar um pouco, tinha um cara, acho que tem, né? Tinha, né? O cara já morreu, o nome dele é Gardner, e ele dizia que o ser humano ele tem 9 inteligências. E uma dessas 9 inteligências é a inteligência lógico-matemática. Tem gente que tem inteligência para música, tem gente que tem inteligência para trabalhos manuais. Então, não é porque você não é tão bom em matemática que você não é inteligente. O que se convencionou na escola é que para o cara ser inteligente, ele tem que ser bom em português e matemática. Ele tem que ser bom em linguagens e tem que ser bom em matemática. Por quê? Porque a necessidade da matemática e da língua portuguesa aqui no Brasil, principalmente, é extremamente. Eles são duas disciplinas extremamente necessárias. É por isso que elas têm um peso maior no nosso currículo. Mas não quer dizer que elas são as mais importantes. Não tem nada a ver com o que você quer para sua vida, mas elas têm um peso muito grande na nossa sociedade. Por isso que elas são muito, 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 muito pesadas em termos de conteúdo e de aula. Eu estou tentando resumir para vocês em 4 anos, de sexta ao nono, coisa que aconteceu em 3.000, 5.000, até 10.000 anos, gente. São 4 anos em 10.000. Aliás, 10.000 em 4 anos. Então, é muita coisa, gente. Não tem como vocês ficarem 100% em tudo. Vocês vão ter deficiência em algum ponto. E vocês não podem se culpar por isso. Então, quando a gente entrar aqui no abstrato, na matemática pura, é muito complicado, porque agora a gente vai seguir uma linguagem, né? Tinha um matemático muito famoso, é matemático, filósofo, cientista, chamado Galileu Galilei. Vocês já devem ter ouvido falar nele. Que ele dizia o seguinte, que a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. E aí, isso não quer dizer que Deus era matemático. O que quer dizer é que a gente consegue interpretar o que está à nossa vista através de uma linguagem. E essa linguagem é a matemática. Então, se eu vejo um movimento de uma nuvem, eu consigo determinar a distância dela, eu consigo determinar qual vai ser a posição dela daqui a tanto tempo, mas eu só consigo determinar isso a partir de um modelo que eu desenvolvo através de uma linguagem que é a matemática. Então, vocês precisam entender que a partir de agora, de hoje, né, a gente vai começar a desenvolver uma nova linguagem. A gente vai seguir uma linguagem que é a linguagem matemática. E essa linguagem, ela é usada no mundo inteiro. Então, se você pegar um livro em uma língua alemã, a língua inglesa, a língua espanhola, você pode não entender nada do texto, mas a parte que tiver as contas de matemática, elas vão ser exatamente iguais ao que vocês estão aprendendo aqui. Os símbolos são os mesmos, os números são os mesmos.
Dessa forma, a gente transforma a matemática em uma linguagem terráquea, universal dentro do nosso planeta. E aí, isso quebra muitas barreiras, gente. Porque eu, particularmente, tenho que ler um artigo, mas esse artigo está em língua inglesa. Eu conheço algumas palavras em inglês, mas nem todas. Mas o que eu quero mesmo é da parte de matemática, então eu vou lá e me concentro nisso, certo? Então, isso é muito importante do ponto de vista eh, de desenvolvimento humano, que a gente desenvolva as coisas. E aí, através dessa linguagem, eu pego uma situação, eu modelo isso, ou seja, eu determino um modelo matemático e depois é que eu tento aplicar. Então, vou dar um exemplo de placas solares. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. As placas solares hoje, muita gente está colocando em cima do teto das casas. Quem mora ali para a banda do Pichoré sabe que parece que vai ter um parque fotovoltaico por lá, né? E mas para botar umas placas daquela, você precisa de uma estrutura de metal para colocar aquelas placas, elas são muito frágeis. Quem coloca em cima de casa tem que ter cuidado, porque se um gato pular em cima dela, ela quebra. Então tem que ter cuidado com isso. Então você diz assim, nossa, e agora? Então são essas situações. O que é que os cientistas desenvolveram? Nem todo local podia receber aquela estrutura, porque o teto podia cair, que pesa, né, um pouquinho. Aí tá, e aí o que é que a gente faz? Os caras já desenvolveram as placas solares adesivas. Você pode colocar numa parede, pode colocar num teto sinuoso. Então, vai se desenvolvendo a partir dos problemas que acontecem. Então, eles desenvolvem os modelos matemáticos para depois tentar aplicar. Seguem uma teoria, algo abstrato, para depois ir para a prática. Então, a gente vai trabalhar com uma linguagem que ajuda no desenvolvimento dessa teoria. E isso é o que vai acontecer conosco. A gente vai tentar entender essa linguagem inicialmente. E aí, a proposta para essa semana é que a gente veja o que são expressões algébricas, tudo a respeito de expressões algébricas e um pouquinho de equações do primeiro grau, tá certo? Mas o que é que são expressões algébricas? Primeiro, a gente precisa entender um conceito muito importante dentro de expressões algébricas, que é o conceito de variável. Variável também é conhecido como uma coisinha chamada incógnita, que quer dizer algo desconhecido. Então, a nossa variável, ela vai representar, como a gente está trabalhando em matemática, e é comum a gente usar números, ela vai representar um valor numérico desconhecido. Então, quando eu não conheço algo, eu vou usar uma palavra que substitui. Se eu não conheço, não quero usar aquela palavra, ou não sei que palavra é aquela, eu vou usar outra que a substitua. Então, se eu quero um objeto, que eu não sei qual é o nome, eu chamo de coisa. Pega aquela coisa ali pra mim. Que coisa? Aquela coisa que tá perto ali do vaso. Tal. O ventilador? É esse mesmo, é que eu não lembrava o nome dele. Pega aquela coisa que tá ali pra mim. Tá perto ali do seu caderno. O grampeador? É porque eu não lembrava o nome dele. Então a gente usa um termo de forma genérica para representar um objeto. Nós aqui vamos fazer o seguinte, nós vamos usar termos genéricos, mas que termos genéricos são esses? São as letras. Nós vamos usar letras para representar números que a gente não conhece. Mas você disse, Fernando, qual é o sentido da gente trabalhar com números que a gente não conhece? Pessoal, como é que a gente vai avançar em algo se a gente já conhece? A gente só consegue avançar sobre o desconhecido. Vou dar um exemplo prático para vocês. Festa. Eu só vou para a festa se meus pais deixarem, se eu tiver com a senha da festa, se eu tiver com aquela roupa específica, se fulano de tal for comigo, se aquela pessoa estiver lá também. Então tem vários ses, tem vários poréns, tem várias situações que você não controla, que são resultados desconhecidos para você. Esses resultados desconhecidos, eles são justamente as nossas variáveis. Porque pode mudar. Se você tiver feito uma danação, seus pais não podem deixar você sair.
Pronto, todos os outros não importam, isso aqui tem que passar. Mas se seus pais deixaram, mas não, mas você tem que se virar para conseguir a senha. Eu não consegui a senha, não tem como entrar na festa. Ah, mas eu consegui a senha, consegui meus pais indo, mas meu amigo não vai comigo e sozinho eu também não vou. Então tem vários poréns para que você consiga chegar em determinado objetivo. Aqui, o que a gente vai fazer é só uma representação de algo que a gente desconhece. E nesse caso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar um texto e transformá-lo em uma linguagem mais simples, mais enxuta, que vai ser a linguagem matemática. E essa linguagem é através de expressões algébricas. Uma expressão algébrica, gente, é uma expressão que ela possui três elementos: números, letras e operações. Vocês conhecem as expressões numéricas, que elas são compostas por números e operações. O que vai acontecer nas algébricas é que a gente vai incorporar as letras. Como assim, Fernando? Por exemplo, quando eu quero determinar a metade de alguma coisa, eu não estou nem dizendo de um número ou de um objeto, é de alguma coisa, pode ser qualquer coisa. Se eu quero determinar a metade de algo, eu divido ela em duas partes iguais. Se eu quero representar, se fosse esse algo fosse um número, então eu tinha que dividir esse número por 2. E como é que eu divido um número que eu não sei por 2? Então eu tenho um número que eu não sei e eu vou dividi-lo por 2. Mas esse símbolo de interrogação é só para que a gente determine que isso aqui é algo desconhecido. Mas, para a gente não ficar metendo um monte de desconhecido, e pode ter mais de alguma coisa desconhecida, a gente vai usar as letras. Porque as letras, a gente tem uma grande quantidade de letras. No nosso alfabeto, a gente tem 26. Não é possível que eu vou trabalhar com um problema que tenha 26 coisas desconhecidas. E como normalmente a gente vai trabalhar com operações, nada melhor do que trabalhar com números, com valores. Então, se eu quero a metade de um número, eu vou pegar esse número e dividir por 2. Mas como eu não sei que número é esse, eu posso representá-lo com uma variável, com uma incógnita. Essa incógnita você escolhe. Então, pode ser uma letra que você escolher. Ah, Adriel gosta da letra A, então ele vai escrever a metade de um número. Se eu disser que esse número é A, esse A pode ser qualquer número. E não importa que número é esse, eu não quero fazer conta com ele. Ele pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, 5, 6, 7, 10, não importa. Se eu quero a metade dele, então eu vou pegar esse número e dividir por 2. Essa expressão aqui é uma expressão algébrica que representa a metade de um número. E essa expressão, ela é uma expressão generalista. O que que isso significa? É que ela vai representar todo e qualquer resultado de metade, porque o A pode ser qualquer número. Gente, infelizmente, o nosso tempo acabou. E aí, o que é que eu peço a vocês? Que quando o professor colocar a lista de frequência, assine lá, por favor, porque eu não coloquei. Se os professores não lembrarem da lista de frequência, fale comigo, ou manda mensagem lá no grupo que eu encaminho, tá? Na próxima aula a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, aí a gente vai escrever mais. Hoje foi mais uma aula introdutória, tá bom? Muito obrigado e até amanhã. Tchau, tchau. Tá. Tchau.